A ideia hoje é falarmos um pouco a respeito de um assunto que dentro de Nova Acrópole abordamos bastante constantemente, falar um pouco mais em detalhes a respeito do Bhagavad Gita, que é um dos livros religiosos mais, digamos assim, clássicos da história da humanidade. Tem influências no Ocidente, no Oriente, logicamente é um dos livros sagrados de maior importância para a tradição hindu, e hoje nós queremos fazer um pequeno resumo do histórico, um pouco de como ele nasceu, para a gente ter um contexto histórico, e também dos principais pontos doutrinários que são tratados no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um mito que fala da guerra interior do homem. Eu fiz até uma pequena brincadeira com vocês no PowerPoint, mostrando um pouco Guerra nas Estrelas, que é um filme atual, que de uma certa maneira o Lucas, junto com Joseph Campbell, que vocês sabem que o roteiro desse filme foi feito em parceria com Joseph Campbell, aquele do Herói de Mil Faces, e eles procuravam recriar exatamente esse mito da guerra interior. Tudo aquilo que acontece dentro da Guerra nas Estrelas foi uma tentativa de replicar com imagens modernas essa ideia clássica da guerra interior, que é a mesma ideia que você vai ver em Odisseia, a mesma ideia que você vai ver em Eneida, nos maiores clássicos da humanidade. Tá? Então, Bhagavad Gita, Gita é a canção, o canto. Bhagavad é o canto do Senhor, a sublime canção. Trata, na verdade, do diálogo entre um mestre e um discípulo. É bem interessante que a gente entenda, a Índia ela é baseada numa quantidade de literatura religiosa, boa noite, que vocês não fazem ideia, de todo tipo e de todas as naturezas que vocês possam imaginar. Mas em termos de épicos, dois grandes poemas épicos da Índia são o Mahabharata e o Ramayana. Um dia desses a gente falou aqui sobre o Ramayana, né? Contou um pouco a história. Agora no Mahabharata vai acontecer uma coisa interessante, porque ele é muito mais antigo do que o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é parte dele. É como se você dissesse que ele tem um livro e que um capítulo dele é mais novo do que ele. Como é que pode isso? Na verdade, o Mahabharata, ninguém sabe dizer exatamente em que momento foi compilado em linguagem escrita. Mas o Mahabharata, com o Bhagavad Gita dentro, já vai aparecer em torno do 4º século antes de Cristo. Imagina você a história da Branca de Neve. Imagina que você pegasse essa historinha que todo mundo conhece, que todo mundo estudou desde a infância, que ouviu desde a infância, e pegasse aquele momento que o caçador deixa a Branca de Neve na floresta. E pegasse aquele momento e desdobrasse um diálogo entre o caçador e a Branca de Neve. E inserisse dentro da história sem alterar o contexto total da história. Foi o que aconteceu com o Mahabharata. A história sempre foi do jeito que nós conhecemos hoje. Mas quando chega um momento que há uma guerra entre duas famílias, que são Pandavas e Kauravas, isso foi desdobrado e aberto e se inseriu um diálogo aí dentro. E esse diálogo, todo em poesia, porque o Mahabharata é todo ele uma grande poesia, que isso é uma coisa muito interessante a gente entender, que nessas civilizações poesia era sagrada, isso foi inserido posteriormente. E a partir dessa historinha, desse diálogo, eles aproveitaram para inserir uma base doutrinária de tudo que o hinduísmo tradicional pensava. Então, o Bhagavad Gita é como se fosse uma miniatura de todo o doutrinário indiano, que é numerosíssimo e praticamente aceito em todas as linhas. Hoje, é importante que a gente entenda isso, a Índia, da maneira como nós temos hoje em dia, não tem um povoado mais ou menos expressivo que não tenha uma forma de praticar o hinduísmo à parte. As seitas são milhares, com os pensamentos mais díspares que vocês possam imaginar. Desde seitas materialistas, como os Karvakas, até aqueles que pegam uma divindade, dão foco, outros dão em outra, uma diferença muito grande. Nós poderíamos dizer que esse clássico, que é o Bhagavad Gita, é uma das coisas que encontra aceitação mais generalizada para todos os cantos. Vocês sabem que a Índia abriga aí muitas tendências, muitas linhas de pensamento. E o Bhagavad Gita é uma das obras que tem maior universalidade dentro desse contexto. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais dele. Aqui nós temos uma primeira imagem que vocês veem exatamente os dois protagonistas da história, Arjuna e Krishna. Falava a respeito, não dá para a gente contar a história toda, que é uma pena, que a história é bonita, mas é enorme. Basicamente, a história do Mahabharata é a história da ocupação da Índia, a maneira como chegou ali a Aryavarta, a Índia antiga, e combateu os povos que viviam lá. Vocês sabem, devem ter uma certa noção, a gente falou inclusive sobre isso recentemente, que a maior parte das coisas que hoje consideramos como história foi considerada como fantasia há algum tempo. Já se considerou Troia como fantasia, já se considerou a civilização minoico-micênica como fantasia, e num determinado momento vem um arqueólogo, vem um pesquisador que traz isso à tona.
Existe uma coisa que sempre se considerou como uma fantasia, que eram essas descrições de que os indianos, quando chegaram ao subcontinente indiano, tinha povos vivendo lá. E houve uma guerra, e nessa guerra eles se miscigenaram. Até que, num determinado momento, as civilizações do Vale do Indo foram encontradas, e são um mistério até hoje. Cidades que hoje ficam no Afeganistão, que são relíquias maravilhosas. Imaginem vocês cidades do tamanho de uma cidade egípcia antiga. Relíquias grandiosas nós temos no Vale do Indo. Essas civilizações, o combate que travaram com a Índia primitiva, que é um povo indo-europeu, e a maneira como predominaram na terra, a maneira como ocuparam aquela terra, é a história do Mahabharata. Aí vocês vão dizer, mas o livro é histórico ou é simbólico? É tudo ao mesmo tempo. É interessante a gente entender o que falava Helena Blavatsky sobre isso. Ela costumava dizer que uma obra desse porte, ela costuma ser ao mesmo tempo histórica, mítica e mística. Significa isso, fala de fatos que realmente aconteceram, fala de fatos simbólicos que você tem que interpretar e ver através deles, e fala também de exemplos morais a serem seguidos pela humanidade, que é a parte mística. Então você não pode nunca dizer isso é apenas histórico, tem múltiplos significados. Então, no meio dessa batalha, no meio dessa história toda, num determinado momento se enfrentam duas famílias em luta por uma cidade, que eram Pandavas e Kauravas, primos de uma mesma raiz, que lutavam pelo reinado de uma cidade. E quando se estabelece essa guerra, Arjuna, que era um príncipe Pandava, é conduzido ao campo de batalha por um mestre, que é Krishna. E no meio do campo de batalha ele começa a fazer uma série de perguntas, porque imaginem vocês, duas famílias, parentes entre si, lutando pelo comando de uma cidade, isso provoca todo um drama de consciência nesse príncipe Arjuna, de estar lutando contra os seus próprios parentes, e ele reluta em lutar. E é exatamente nesse momento que Krishna, que era o cocheiro da sua carruagem, se revela a ele como sendo uma divindade. Explica o porquê dessa luta ser uma luta sagrada. Qual é o sentido dessa luta? O campo de batalha em que eles lutavam, que se chamava Kurukshetra, Krishna vira para ele e diz, até os astros giram mais devagar para observar nesse momento a terra e a luta que se trava entre Pandavas e Kauravas. Por quê? Ali está sendo decidido o destino da humanidade. Aí ele mostra que aquilo era uma guerra dentro do homem, entre o seu aspecto superior e o seu aspecto inferior, entre as suas virtudes e os seus vícios. Ou seja, tratava-se da guerra tradicional entre o que o homem é e aquilo que ele nesse momento está, seus defeitos, as suas debilidades de personalidade. Então, ele é ao mesmo tempo tratado moral, porque é místico, um texto religioso, um livro sagrado, uma narração filosófica, tem muito de histórico, tem um pouco de cada coisa. E vocês vão ver que é a mesma coisa quando a gente pega uma Odisseia, recentemente falamos aqui sobre ela. Todo mundo sabe hoje que Troia existiu, na Anatólia, na Turquia, está lá uma pirâmide arqueológica, mas ao mesmo tempo Troia está falando do ser humano e você poderia achar dentro de você Aquiles, você poderia achar dentro de você Ulisses, você poderia achar dentro de você Heitor. Então é uma coisa ou outra, é tudo ao mesmo tempo. E isso que é impressionante dessas histórias antigas. Elas podem ser analisadas por diversos ângulos e são verdadeiras por todos eles. Agora, hoje, nós quase não temos o hábito de analisar as coisas simbolicamente. Isso nos gera um limite, uma limitação. Então, um exemplo, ele chega na Europa em 1785, ou seja, pela primeira vez é tirado do contexto do hindi, do sânscrito, e é trazido para uma língua ocidental. Vocês vão ver que vários dos clássicos do Oriente, por exemplo, o Bardo Todol, que é o livro dos mortos tibetanos, vai chegar no Ocidente em 1920. São livros milenares, anteriores à era cristã, mas que o Ocidente vem conhecer bem recentemente. E se eu disser para vocês que ainda tem coisa que talvez não conheçamos até hoje, com certeza tem. Alguns livros muito especiais que talvez não conheçamos até hoje. Tá? Então a ideia desse livro é resumir as leis fundamentais de organização do universo para que o homem se posicione e tenha uma síntese do que é a vida, o que você está fazendo dentro dela, aonde você tem que chegar e com que ferramentas conta. Eu falava para vocês uma ocasião que o Egito tem aquilo que eles chamam de o Caibalion, as 7 leis espirituais, que se diz que veio do hermetismo, onde através de 7 frasezinhas desse tamanho, Hermes Trismegisto dizia que resumia as leis do universo. Aqui o Bhagavad Gita é um livrinho um pouco maior, mas é um livro pequeno. E a proposta do livro é muito ousada, é resumir fundamentalmente o funcionamento da vida.
O que é um homem comum, de onde ele partiu, aonde ele vai chegar e como chegar. Qual é o destino da humanidade? Ou seja, é um tratado universal a respeito da natureza humana. E isso é dito de um mestre a um discípulo. Agora é interessante, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco, rapidamente, dentro do tempo que nos cabe, né, esses personagens. Aqui é uma cena muito clássica. Uma das coisas mais comuns é você encontrar na internet cenas desse momento, em que Arjuna se coloca aos pés de Krishna e começa a fazer perguntas e é instruído, os dois exércitos se enfrentando. Pode parecer um pouco engraçado para a nossa mentalidade ocidental, né? Que um discípulo esteja tendo aula no meio de um campo de batalha e os dois exércitos esperando calmamente. Mas vocês vão ver que isso também tem um fundo histórico. Para esses povos tradicionais, a guerra era cerimonial. Tinha uma série de símbolos acordados que, enquanto aquilo não era feito, a guerra não podia começar. Uhum. Então, no meio do campo de batalha, essa conversa é o livro. É interessante que nós temos um filme, que eu já até comentei com vocês a respeito, que é Lendas da Vida. Alguém já assistiu? Que é uma adaptação feita por um escritor moderno, Steven Pressfield, do Bhagavad Gita. Steven Pressfield, que é um historiador e escritor de romances históricos, ele cita constantemente o Bhagavad Gita e tem grande amor por esse livro. Então ele faz uma adaptação ao século XX, mais ou menos, da história. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ler sobre isso, um jogador de golfe, Randolph Junoo. Randolph Junoo é Arjuna. E Beggar Vence, que era o seu mestre, era o Bhagavan, era Krishna. Ele faz uma adaptação pegando os ensinamentos fundamentais e mostrando que eles estão acima do tempo e acima do espaço. Tá? O que significa a guerra nas tradições antigas? Bem brevemente, sempre considerando que nós estamos resumindo num tempo muito pequeno um livro que tem verdades difíceis, complexas. Guerra, nós hoje em dia entendemos como destruição. Aliás, até o conceito de morte para o Ocidente a gente tem que explicar, porque nos livros orientais, quando eles dizem morrer, eles não estão dizendo eliminar. Você vai ver a voz de silêncio tibetana, vai chegar e vai dizer mata a mente. Ele não está querendo que você fique sem mente, está querendo que você a subordine, mas ela vai continuar existindo. Sabe por quê? Eles não entendem morte como eliminação, como extinção. Entendem morte como superação de um estágio para atingir outro. Mas não acreditam que nada deixe de existir. Então é difícil quando você faz uma transposição de um conceito do Oriente para o Ocidente. Se falar de guerra para a gente hoje em dia, é destruição, é violência, é um jogo de interesses. Para eles, guerra é atrito. E atrito é uma necessidade dentro do universo manifestado. Eu não estaria aqui andando para lá e para cá e falando com vocês se não houvesse atrito entre a sola do meu sapato e o chão. Eu ficaria inerte, parada no chão. Se um ser tem que crescer, tem que se deslocar, ele tem que superar atrito. E atrito significa que ele vai ter que deixar coisas para trás para conquistar novas. O professor Jorge Ângelo Braga, que fundou Nova Acrópole, costumava brincar com isso. Dizer que não tem como você chegar a um lugar se primeiro você não deixar o primeiro. Porque tem uma lei muito inconveniente da física que diz que um corpo não pode ocupar 2 lugares no espaço. Então algo vai ficar para trás, para que algo novo nasça em você. E existe uma guerra, um conflito entre esses 2 estágios. Tudo que cresce está deixando algo para trás. Não que seja mal, mas porque já não é mais o momento daquilo. Entendem isso? O sapato que você usou aos 3 anos de idade não era mal, era o que cabia no seu pé naquela época. Mas seria ridículo você estar tentando calçar até hoje. Cada coisa tem o seu momento. Então é um processo de substituição que é universal, faz parte de toda a natureza. Tá? Então cuidado para que a gente não tenha preconceito. Aqui a deusa Atena representa muito bem isso na Grécia. Atena representa a guerra inteligente, a sabedoria, ao contrário de Marte, Ares, que representava essa guerra mais selvagem, da forma como a gente entende hoje. Então não entendam o Bhagavad Gita como guerra no sentido moderno e ocidental, mas guerra no sentido oriental, de superação, de crescimento. Tudo veio ao universo para crescer. E para crescer tem que deixar coisas para trás, para dar espaço para que novas nasçam. Bom, continuando, alguns dos personagens principais que temos que considerar, bem basicamente, né, os 5 elementos essenciais do Bhagavad Gita. A cidade de Hastinapura, que era a cidade pela qual eles estavam lutando. Os 2 exércitos, Kuravas e Pandavas, que, como eu falei para vocês, eram primos. Os seus pais, os pais dos jovens Kuravas e os jovens Pandavas eram irmãos. Eles eram primos legítimos, lutando por uma cidade. Krishna, que é o mestre, que representa, dentro da tradição indiana, gente, um conceito delicado, que a gente no Ocidente não entende muito bem, que é o conceito de avatar.
Vocês já ouviram falar nessa palavra? Krishna é um avatar de Vishnu. A tradição indiana, como a maior parte das tradições religiosas, trabalha com a ideia de Deus ternária, um trino, uma tríade ou uma trindade, que é Brahma, Vishnu e Shiva. O construtor, o mantenedor e o destruidor. Vishnu, que é o Deus que mantém o universo manifestado, que nesse momento é o que rege a manutenção do nosso universo, ele aparece várias vezes sobre a Terra, na forma de diversos personagens. Vocês vão ver isso no Bhagavad Gita de uma maneira muito bonita, porque Krishna chega num determinado momento e diz: sempre que o mundo decai em justiça, venho eu e me faço homem entre os homens para restabelecer a mesma mensagem universal de amor. Tá? Então, esse Krishna não é um homem comum. Ele é como se fosse uma manifestação temporária da unidade, do todo. Ele faz o papel aqui da própria divindade. É a divindade se explicando para um homem e dizendo o seu propósito com a vida. Então é uma coisa sensacional, porque ele vai falar, num determinado momento ele fala: eu criei o sol. E a Arjuna fala para ele: mas como? O sol sempre esteve aí e tu não tens mais do que 30 ou 40 anos? Ele diz: você vê apenas a minha manifestação atual. Eu nunca deixei de ser. Eu sempre estive. Eu fiz o sol e farei quantos sóis vierem à existência. Ou seja, ele se manifesta como um episódio no tempo e no espaço de um ser que está além do tempo e do espaço. Ele é um avatar de Vishnu. Tá? Então esses são os personagens fundamentais. Todos eles estão dentro de você. Para que vocês entendam o Bhagavad Gita, teriam que tentar localizar na consciência de vocês um momento em que cresceram como seres humanos, que deixaram para trás uma cólera, uma inveja, uma debilidade. Vocês vão ver que fica para trás um pedaço de você, ao qual você estava estreitamente apegado, e aquilo dói. Mas nasce uma nova possibilidade de ver o mundo, uma nova possibilidade de interagir com as pessoas, uma nova possibilidade de dar resposta à vida. E essa subida normalmente foi inspirada por alguma voz, a voz de princípios, a voz de valores, que a tua consciência fez essa viagem, que é Arjuna. Então você percebe todos esses personagens dentro de você. Se você parar para imaginar, e o Bhagavad Gita fala sobre isso, todas as escolhas que você já teve, tem e terá na sua vida, parecem muitas, né? Parecem centenas, parecem milhares. Diz que isso é uma ilusão, que no fundo você só tem duas escolhas: para cima ou para baixo, para o espírito ou para a matéria. Todas as que você já teve, você pode reduzir a duas: ou espírito ou matéria, ou céu ou terra. E essa que sobe é quando você opta pelos Pandavas, essa que desce é quando você opta pelos Kauravas. E a consciência que está tentando se desidentificar e subir é Arjuna. Essa consciência que é como se fosse um elevador que fica procurando o seu lugar. E essa voz que te inspira a procurar o melhor de si mesmo, que pode ser através de uma pessoa, um mestre, através de princípios que esse mestre ensinou, através de todo um aspecto doutrinário que você aprendeu em algum livro que te provocou uma grande comoção de consciência, e isso é a voz de Krishna. Tá? Aquilo que te chama para cima, aquilo que te diz: é agora. Não dá mais para adiar a tua tarefa de crescer, de se tornar um ser humano agora. Perceberam que isso é a história de vocês? O Bhagavad Gita não tem nenhum sentido se você não se localiza dentro dele. Hastinapura, que é a cidade, é interessante se nós observarmos, porque a cidade dos elefantes, nós temos uma série de preconceitos, não dá para a gente abrir muito isso aqui, não temos muito tempo, a respeito de civilizações que tratam de animais dentro dos seus panteões, porque não temos muita visão simbólica, né? O elefante era associado na Índia à sabedoria, pela sua grande força e ao mesmo tempo a grande delicadeza para lidar com a natureza, a capacidade de, se diz, não sei se isso é um mito ou é real, que ele é capaz de levantar as patas para não pisotear uma fileira de formigas que passa. Ou seja, a força a domínio, dominada por uma sensibilidade maior, por uma espiritualidade. Ele é um símbolo disso. Então a cidade de Hastinapura, que estava sendo disputada, é um estado de consciência superior, que estava em disputa. E aí eu trouxe para vocês um pequeno resumo, que a gente teria que passar um bom tempo nele para entendê-lo melhor, mas se vocês observarem aquele triângulo e aquele quadrado no final, que para aqueles que fazem filosofia com a gente conhecem bem essa estrutura, uma estrutura que dentro da filosofia indiana é chamada de constituição septenária. O espírito é um triângulo,
Como nós falamos, trindade é a coisa mais comum que tem em todas as religiões. E o quaternário embaixo é considerada a matéria, a nossa personalidade, que seria mente, emoções, energia e o corpo físico. O homem estaria dividido entre os dois mundos. Que homem é esse? O que somos realmente nós? Nós somos algum daqueles veículos? Quando a gente diz o homem está dividido entre esses dois mundos, quem é o homem? Ele não é nenhum dos dois mundos? Disse que não. Aquilo que você realmente é, já parou para se perguntar? Quem é você? Se você sofrer nesse momento uma dor física, a sua consciência vai para o seu corpo físico. Se você se sentir cansado, a sua consciência vai para o seu energético. Se você ficar triste, ela vai para as emoções. Se você começar a se preocupar e pensar em alguma coisa, ela vai para a mente. O que vai? É como se fosse um foco, um olho que vê o mundo, que viaja através de todos esses veículos, mas ele não é nenhum desses veículos. Isso é chamada consciência humana. O que está evoluindo em nós é a nossa consciência. Se você parar para pensar quantas vezes no dia de hoje pensamos a respeito do sentido na nossa vida, do quanto deveríamos estar comprometidos com a humanidade, esse é o último degrau que subiu a nossa consciência. O altruísmo, a fraternidade, tá? A nossa consciência, essa célulazinha que sobe e desce feito um elevador por todos esses veículos, é que somos nós realmente. Tá? Como se fosse uma célulazinha do corpo de Deus, viajando pelo universo manifestado, optando pelo inferior ou pelo superior, identificando-se abaixo ou acima. Só o fato de que reconheçamos que temos duas possibilidades, essência e aparência, já significa que é um ser especial. Arjuna é um ser especial. Ele sabe que pode optar por dois mundos. A maior parte das pessoas só conhecem aqui embaixo, nem sabem que tem outra possibilidade. Ele é o homem naquele momento que ele percebe o contraste entre dois mundos e tem que fazer uma opção. Entende? Então, em última instância, nós somos aquele degrau mais elevado que a nossa consciência ousou subir. E quando tudo isso aqui se perder, o que vai sobrar? Essa célula, que as tradições chamam de mônada, essa célula do divino, que saiu passando por todos esses planos e recolhendo consciência. Tá certo? Então, basicamente, o homem seria a soma do 3 e do 4. Na Índia, eles chamam isso de constituição septenária. Soma do 3, que é sempre espírito, ou tríade, e do quaternário, ou, como os gregos falam, personalidade. Aqui no meio do caminho é o Kurukshetra, no qual está Arjuna. E aqui você tem os dois combatentes. Andava-os puxando para cima, curava-os puxando para baixo. Tá? Basicamente é o campo de batalha do homem. Coloquei para vocês esse nosso personagem tão simpático, né? Darth Vader, que foi inspirado claramente, como eu falei para vocês, por Joseph Campbell, nesses mitos antigos. Os Kauravas representam a personalidade do homem, mas não simplesmente a personalidade viciada em dominar. Porque a personalidade não é má. O que é a personalidade? Os gregos chamam de personalidade a persona, a máscara que usamos para vir ao mundo. Que é exatamente esse nosso corpo físico, energético, emocional e mental. Ele não é mau, ele é uma ferramenta. Mas acostumado a nos dar ordens, acostumado a dominar a nossa vida. E no comando, ele se torna cheio de vícios. Aí nós vamos ver que nascem as paixões, os impulsos, os desejos descontrolados. Porque se você acha que você é isso aqui, as coisas boas são aquelas que beneficiam isso aqui. Se você acha que você é a humanidade, as coisas boas são aquilo que beneficia a humanidade. Entendem que a consciência cria valores conforme a sua identidade? Uhum. Então não é que a personalidade seja má, ela nesse momento sofreu um processo de, digamos assim, distorção, perda de valores, onde ela acha que ela é o único existente e se considera o centro do universo. Tá? Então os Kauravas são os defeitos, os vícios que adquirimos e que puxam toda a nossa atenção para a nossa personalidade. O maior deles, o egoísmo. Achar que as coisas têm valor quando servem aos meus interesses pessoais e particulares. Né? Esses são então os nossos amigos Kauravas. Olha aí uma listinha. Vocês podem marcar para ver quantos Kauravas vocês conhecem. Né? Hipocrisia, orgulho, arrogância, presunção, cólera, rudeza, ignorância, ira, preguiça, egoísmo, vaidade, preconceitos, medos, tristeza e rancor. Ufa, é muito Kaurava, né? Esses são todos os elementos que habitam a nossa personalidade e fazem com que ela se sinta o centro do mundo. Se diz que o pior deles, porque todos emanam dele, é o egoísmo. Que todos os demais emanam dele. Uhum.
E os Pandavas, como falamos, representam as forças benéficas e positivas que obrigam o homem a crescer. É aquela vozinha que te obriga a pensar e considerar as coisas sob um ponto de vista mais amplo, que faz com que você sinta dor pela dor da humanidade, que faz com que você sinta necessidade de que a sua vida sirva a algo maior do que meramente sobreviver. Aquela voz que faz com que você às vezes não consiga adormecer porque sente que o seu dia não foi muito humano. Você poderia ter feito mais, poderia ter ido mais além. As vozes que, se você comparar com os curavas, são pequenas, são silenciosas. Você ouve quase que um sussurro dentro de você. Não é à toa que a tradição tibetana é chamada de voz do silêncio, né? Que é tão suave que é como se fosse um sussurro, em comparação à barulhada que os curavas fazem. Mas existe isso dentro de nós. Nenhum de nós se interessaria por filosofia se não houvesse essas vozes dentro de nós. Tá? Então a guerra é entre esses dois mundos. A Arjuna, como falei para vocês, representa o aspirante consciente, né? Aquele que nesse momento percebe que tem dois mundos e que tem que fazer uma opção. Tem uma frase muito bonita de Nietzsche que eu gosto, que ele fala que o homem é como se fosse uma corda estendida sobre o abismo, entre o animal e o super-homem, um perigoso avançar passo a passo, um perigoso tremer, hesitar e parar, um perigoso retomar o caminho. O que significa isso? O animal e o super-homem, a consciência estendida entre esses dois mundos, decidindo se ela vai voltar e se acomodar aos seus instintos, ao seu egoísmo, ou se ela vai avançar e encontrar a plenitude dos seus princípios espirituais. E é uma hesitação constante, um medo constante, que é o medo do desconhecido. Deve ser o maior dos medos que a gente tem, sabia? É o medo de crescer, porque você não sabe o que tem do outro lado. O que está para trás pode ser ruim, mas pelo menos é conhecido. Vocês não acham curioso que às vezes um pai e uma mãe que não foram felizes nas suas alternativas de vida, queiram reproduzir exatamente essa forma de vida nos filhos? Que não deu certo neles? Não é comum isso? Sabe por quê? É ruim, mas pelo menos eu conheço. É melhor do que o desconhecido. Não é curioso? O medo de crescer e do compromisso que isso gera, talvez a solidão, talvez ter que reconstruir o seu mundo em outro patamar, talvez ter que honrar aquilo que você conquistou, é um dos maiores medos que o ser humano pode ter. Né? Então Arjuna é esse ser humano que nesse momento tem esse contraste entre dois mundos e, portanto, tem consciência e começa a fazer uma opção. Não pensem em vocês, tá bom, Arjuna está entre aqueles dois mundos, está lá na frente, mas nós constantemente temos que fazer opções e também temos os nossos Bhagavad Gitas. Porque aquilo que será encontra suas raízes no presente. Alguns de vocês devem lembrar, quando eu contava a respeito da vida de Siddhartha Gautama, o Buda, que tem uma passagem linda da vida de Buda, que ele contava, quando ele chegou à iluminação, a respeito das suas encarnações passadas. Ele tinha uma esposa muito bela, uma princesa, que num determinado momento se tornou sua discípula. Para quem conhece um pouco a história, e disse que ele, uma ocasião, os discípulos dele falaram para ele: o senhor lembra quando conheceu pela primeira vez essa princesa? E ele disse: olha, eu me lembro que numa encarnação passada eu era um pescador de pérolas e me casei com ela. E nós vivíamos uma miséria muito grande. E um dia eu me afastei para procurar uma pérola que pudesse nos resgatar daquela miséria. E quando eu voltei com uma pérola maravilhosa, digna de um rei, eu encontrei a minha esposa à beira da morte, morrendo de fome, porque naquela região tinha havido uma grande fome. Aí eu saí em busca de qualquer pessoa que pudesse trocar aquela pérola por um bom prato de comida, para salvar a minha esposa. E eu salvei a minha esposa, sim. De uma certa maneira, o que eu fiz agora foi isso, foi trocar a pérola da minha vida de príncipe pela sabedoria suficiente para salvar a vida dela. Entendem isso? De uma certa maneira, eu aperfeiçoei aquilo que vinha fazendo vida após vida. Troquei a pérola de uma vida rica, cheia de privilégios, por um prato de alimento espiritual. Para salvar agora a sua vida em outro plano. Para salvar a sua alma da ignorância, da estupidez, da morte. Mas aquilo que se faz agora encontra raízes lá atrás, porque senão não poderia ser. Você não poderia ter uma árvore aqui se você não tivesse uma sementinha lá atrás. Sabe o que significa isso? Que nós nunca seremos Arjuna, se a semente de Arjuna não está em nós agora. Se a gente não tem constantemente esse contraste consciente e não sabe distinguir qual opção nos leva para cima, qual nos leva para baixo. A Arjuna, como semente, tem que estar aqui agora, porque senão ele nunca estará.
É interessante essa frase, que é retirada de um outro livro sagrado, que é o Dhammapada, da tradição budista, que diz: maior que a conquista em batalha de 1000 vezes 1000 homens é a conquista de si mesmo. Mais do que vencer a 1000 homens em batalha. É glorioso e heróico aquele que vence a si mesmo. Vocês percebem que isso não é simplesmente uma poesia, isso é real. Se eu brigo com você, eu sei o tempo todo onde você está. E que você é minha inimiga e sei quem sou eu. Agora, se eu estou brigando com algo dentro de mim, você percebe que eu me confundo com o inimigo? Tem hora que eu acho que ele e eu somos um só? Ou eu entrego a arma para que ele me mate? A guerra interior exige um nível de identidade, de discernimento, que a externa normalmente não necessita tanto. Você sabe o tempo todo quem é você no campo de batalha e quem é o inimigo. Ninguém se confunde no meio do campo de batalha sobre quem é ele e quem é o inimigo. Guerra interior exige um nível de discernimento e de identidade muito profundo. E é muito mais difícil vencê-la do que venceu a 1000 batalhas externas. Isso é um fato. Krishna, como eu falei para vocês, é uma aparição no mundo de Vishnu. Aí entra uma série de detalhes. Hoje, uma das principais linhas do hinduísmo é a linha Vaishnava, que são os discípulos de Vishnu. Vishnu, segundo diz a tradição indiana, apareceu no mundo, vai aparecer 10 vezes, já apareceu 9. Krishna teria sido a 8ª encarnação de Vishnu. Aí é tudo um simbolismo que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de abordar, mas se diz que quando Krishna saiu do mundo, quando ele desencarnou, a humanidade entrou num grande ciclo materialista, que eles chamam de Kali Yuga. A morte de Krishna teria sido em 3102 anos antes de Cristo. Marca o início do Kali Yuga, a era de ferro que nós vivemos, a era mais materialista. Eu não vou dizer, mas isso é uma injustiça, eu fui nascer logo na era mais materialista. Segundo a tradição indiana, o homem ele tem que aprender a ser um homem de ouro, independente de que o mundo esteja vivendo uma idade de ferro. Porque se você é produto do meio, o mérito não é teu, é mérito do meio. Você teria que ser capaz de ser de ouro, ainda que o mundo seja de ferro. E a natureza varia entre fases de ouro e de ferro exatamente para forjar o homem. Como um ferreiro que forja uma espada, que mergulha na água gelada e coloca no fogo, né? Para que essa espada se torne tão temperada que nem água nem fogo seja capaz de parti-la. Então, na verdade, nós poderíamos nascer em qualquer época, e segundo essa tradição, nada nos tiraria a obrigação de construirmos a nós mesmos, independente do meio. É interessante isso que você vê muito, só fazendo paralelo com o nosso momento histórico, pessoas que dizem, bom, eu fui à falência, meu negócio foi à falência porque o momento econômico é ruim. Até mesmo nessas áreas mais limitadas da vida, como por exemplo a economia, uma pessoa que esteja bem preparada para as circunstâncias, às vezes em crises, ao invés de caírem, sobem. Se vocês analisarem economicamente, tem empresas que estão subindo no meio da crise. Não necessariamente porque são desonestas, mas porque sabem se movimentar no meio de uma crise, preveem que a economia é instável. Não esperam que o meio seja perfeito para que eles deem certo. Estão preparados para dar resposta à circunstância, seja ela qual for. Às vezes a gente, por um pouco de dor de cotovelo, diz, isso não pode ser honesto. Pode. Uma pessoa pode estar preparada para a circunstância. E pode continuar subindo ainda que a circunstância desça. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ele pode estar bem. O homem pode ser produto de si mesmo e não do meio. Resumindo, essa é a história. Então, Krishna anuncia o início de uma era dura. Mas ainda é a obrigação do homem ser um homem de ouro, ainda que a idade seja de ferro. E aí eu falo um pouco a respeito dessas palavras internas, que é muito interessante porque é o sumo contraste. Isso é uma ideia que é muito importante, que também é uma ideia indiana, a teoria do contraste. Quando você tem duas cores, você percebe ambas. Se o universo inteiro fosse de uma cor só, você não teria noção de cores. Você percebe dois sons quando você produz o contraste entre dois. Porque se o universo tivesse o tempo inteiro um som só, você não reconheceria o som. Sabem disso? Pitágoras dizia que no universo soa uma nota o tempo todo, que é a música das esferas, que a gente não reconhece porque ela não cessa. Sem contraste não há consciência. Então diz que se o homem não reconhece dentro de si a voz de Krishna, ele não gera esse contraste e não vai crescer do ponto de vista de consciência. Se ele não procura dentro de si aquilo que ele tem de mais nobre, mais elevado, se ele não procura dentro de si aquilo que ele tem de mais humano e compara com o resto, ele não vai gerar esse contraste, que vai gerar a chispa de fogo, que é a consciência. E não vai ter chance de crescer.
Dizem que há a possibilidade de que o homem passe por toda a vida com o seu ciclo biológico cumprindo perfeitamente aquilo que a natureza dita, sem que a consciência saia do lugar. É possível que o homem só sobreviva, não viva. Porque se não há avanço de consciência, a vida humana nem começou. Como dizem os gregos, ele nunca nem entrou em Cronos, não entrou ainda no tempo. Do ponto de vista humano, está estacionado no ponto zero. Então o homem pode e deve encontrar a voz de Krishna dentro de si cada vez que ele se dispõe a estabelecer um contraste entre dois mundos e fazer uma opção mais consciente e crescer. E disso se trata. Quando tudo isso tiver terminado, o que vocês acham que vai ser importante? Depois do último suspiro, depois que toda a nossa vida tiver ficado para trás, só vai valer aquilo que nós crescemos como seres conscientes e que permitimos que os outros crescessem através do nosso exemplo. Não vai ficar mais nada. É a única coisa que sobra. Portanto, só estamos vivos quando trabalhamos para que isso aconteça, para que a nossa vida como seres humanos aconteça. Bom, e aí falando muito rapidamente para vocês a respeito das principais doutrinas que tem dentro do Bhagavad Gita. Claro que essa é uma matéria complexa para se falar em tão pouco tempo. O Dharma e o Karma, eu considero que talvez, junto com a Constituição Septenária, que foi aquela que eu mostrei para vocês, da nossa essência e da nossa aparência, são das leis mais importantes para a gente entender na vida. Eu fico imaginando como é que a gente pode se colocar na vida sem saber como funciona esse jogo, de onde a gente está vindo, para onde vai, e como vai, quais são as leis com as quais a gente interage, como viver considerando que a vida é um caos, ou um jogo cujas regras ninguém te contou. Eu me lembro que eu tinha meus 14 ou 15 anos, e uma ocasião eu conversava com uma colega e dizia o seguinte: eu tenho a impressão que eu sentei numa mesa de jogo e me deram várias cartas na mão, e o jogo está rodando e eu estou só tirando cartas em cima da mesa, ninguém me diz quais são as regras do jogo, quem ganha, ganha o quê, quem perde, perde o quê, e aonde a gente quer chegar com isso. É exatamente a sensação que a gente tem. Ninguém nos explicou qual é a base do jogo, qual é o sentido de tudo isso. Para mim, um dos ensinamentos mais úteis e mais complexos que tem nas doutrinas de todas as filosofias do passado é exatamente o Dharma e o Karma. O Dharma se diz, como se fala na Índia, que é o braço de Deus estendido sobre o cosmos. É uma lei que chama todos os seres em direção à unidade. Ou seja, todos os seres vieram ao mundo para poder crescer de novo em direção à unidade, cada vez mais conscientes. Ou seja, todo o universo é chamado para voltar à casa do Pai, como diz a tradição judaica. Ou seja, a evoluir para estados de consciência cada vez mais nobres. E essa linha, essa estrada que leva em direção à unidade, é a linha do Dharma. Agora, evidentemente, todo ser, quando começa a aprender algo, está sujeito a erros. Nós acabamos de chegar no mundo, não entendemos bem as leis do mundo, vamos nos desviar dessa lei do Dharma. E esse desvio, que é natural e que se espera no início, cada vez que você desvia do Dharma, vai ter uma reação dolorosa que tende a fazer com que você tome consciência que se desviou e volte. Então você vai ter a dança do Dharma e do Karma, que é isso aqui, ó. Uma lei que te leva de volta ao uno e uma variação em torno dela. Cada vez que você desvia, vem uma dor que te empurra de volta. Tá? Vocês percebem que isso é parecido com as leis de Newton, só que no plano metafísico? Toda ação gera uma reação de igual intensidade em sentido contrário. É a mesma ideia, tem muita lógica, né? Tanto no físico quanto no metafísico. E essa lei da natureza, cuja causa provoca reações que te trazem de volta, causa e efeito, é a lei do karma, que não existe para te punir nem para te castigar, mas para te ajudar a encontrar o caminho. Porque você acha que o seu dente dói quando está com algum problema? Que a natureza trama contra você e quer te fazer sofrer? Não, porque ela quer que você salve o seu dente. Porque se ele não doesse, ele cairia sem que você percebesse que ele tinha problema. A dor é veículo de consciência. Agora, isso aqui seria o caminho que se espera. Lembra de uma criança que aprende a andar? Quando ela dá o primeiro passo, você espera que ela caia. Dá o segundo passo, você espera que ela caia. Mas lá pelo 10º, pelo 20º passo, você espera que ela fique um pouquinho mais em pé, né? Lá pelo 30º, pelo 50º, um pouquinho mais. Ou seja, que ela vai aprendendo com os erros, até que um dia ela pegue o equilíbrio. Agora, quando o homem não reconhece as leis do universo,
Como é que fica a trajetória do ser humano? Quando ele não aprende com a vida, como é que fica? Ele se desvia da lei e começa a sofrer. É culpa do outro, é culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa do patrão, é culpa do vizinho. Olha como eu sofro, eu sou uma vítima. Como é que alguém vai ter pena de mim? Quando isso vai mudar? Temos que mudar o governo, temos que mudar a política, temos que mudar a religião, eu tenho que mudar de casamento, tenho que mudar de sogra, tenho que mudar de patrão, todo mundo está contra mim. Não é isso? E não aprende com a dor. Ou aprende? Vocês acham que todo mundo que sofre, que vocês conhecem, está crescendo? Nós temos uma invenção maravilhosa, que é colocar a culpa de tudo no outro. Que resolve momentaneamente, mas tem um problema sério. O outro é que cresce, porque ele é que tem problema, você não. Ninguém se responsabiliza por nada. Uma pessoa que não se responsabiliza por nada, a gente poderia chamar de quê? Irresponsável, né? E o irresponsável não cresce. Tá vendo? Então, a natureza esperava isso de nós, que a gente aprendesse com a dor, se responsabilizando por ela e vendo a dor como simbólica. E isso fosse fazendo com que a gente fosse rastreando o caminho. Quando fazemos isso, que é a vitimização, é a transferência da culpa, a dor só nos faz, cada vez mais, estacionarmos no mesmo lugar. Acharmos culpado pelos 4 cantos do mundo. Nós vivemos hoje em dia a teoria da irresponsabilidade. Todo mundo é culpado pelos seus problemas, menos você. E cada vez mais ficamos fixados nesse mesmo ponto. Tá? E o sofrimento não nos faz deslocarmos nem 1 milímetro. Isso não é um problema da natureza, isso é um problema de aprendizado humano. Porque não entendeu, basicamente, como funcionam as leis da natureza. O karma, como eu coloquei, ele não é um castigo, ele não está te batendo para que você sofra. Ele está te batendo para que você aprenda através da dor e ache novamente o caminho. Há dores mórbidas, há dores pedagógicas. Isso aqui é uma dor mórbida, isso é uma dor pedagógica. Entendem? Há dores positivas, há dores negativas. Como tudo no universo. Né? Imortalidade da alma. Isso é uma passagem muito bonita nessa obra, porque Arjuna está ali chorando por ter que lutar contra os seus parentes. E chega um momento que Krishna vira para ele e diz, na verdade, filho de Kunti, isso é interessante porque tem umas passagens desse livro que você percebe como todas essas tradições religiosas são parentes nas suas raízes. Porque não é curioso você chegar num livro indiano e de repente Krishna chegar e dizer, em verdade vos digo, ó filho de Kunti. E existe isso lá diversas vezes. Nunca houve ou haverá um tempo em que eu, tu ou quaisquer desses príncipes da terra tenham deixado ou deixarão de existir. Aquilo que é eternamente. Portanto, não pense que você vai matar algo real, que existe a possibilidade de matar algo real. Tudo são ilusões. Você simplesmente vai cumprir com o Dharma que te manda não estar mais aqui, estar adiante. Mas todos os 2 estados são eternos. Não existe nada que realmente morra ou algo que realmente nasça. Tudo aquilo que é eternamente. Essa é a noção de realidade para a tradição indiana antiga. É eternidade. Aquilo que é eternamente. Tá? Então, para essa tradição, a ideia da imortalidade da alma faz parte de uma lógica de conhecimento do universo. As coisas não podem deixar de ser, porque se elas deixam de ser, porque nunca foram. São só sombras, são só ilusões. Tá? A natureza humana faz parte de um mundo real, onde as coisas nunca deixam de ser. E o que vivemos é um jogo de ilusões, mas que tem sim um aprendizado a ser recolhido através dele. É como se eu estivesse jogando War com você. Eu não estou em guerra contra você, Stephanie. É só um jogo. Mas é um jogo que, se você quiser me vencer, você tem que conhecer as regras. Não é isso? Você já jogou War? Vocês brincaram com isso quando eu era adolescente? Eu adorava. Eu não estou em guerra contra ela, mas o jogo tem regras, apesar de ser uma brincadeira, uma ilusão, ele tem regras. E se você não obedece a essas regras, você não vai me vencer. E essas regras vão exigir de você perspicácia, atenção, concentração. Através da obediência a essas regras, você vai adquirir virtudes. O jogo não é real, mas as tuas virtudes, sim. Se você aprende com ele, você vai sair maior do que entrou, entende? E isso é realidade. Quando você aperta o botão do game e a tela desaparece, o que ficou? Ficou toda a perícia que você desenvolveu ao jogá-lo, porque isso é real. Vocês acham que a vida é mais real do que uma tela de um game? É mais ou menos a mesma coisa. Uma hora alguém vai apertar um botão e tudo isso aqui vai desaparecer. E vem uma outra cena muito semelhante. E só vai ficar aquilo que você desenvolveu interiormente. Reatação é uma coisa bastante interessante.
Krishna vai dizer a Arjuna que a única forma de superar esse mundo de ilusões é através da retação. Porque se tudo é ilusório, o que você vai desejar? Se tudo é pó, você vai desejar pó? Você tem que transferir os seus desejos para um terreno onde ele possa adquirir algo real. A tradição budista vai falar disso de uma maneira muito bonita, que é a retação. Se você procura a retação, o nobre óctuplo caminho, que é a reta intenção, o reto meio de vida, a reta concentração, o que você está buscando na verdade? Não o fruto, não o resultado da tua ação, mas que a forma com que você a faz seja humana. E eu me satisfaço não por ter obtido ou não um resultado externo, mas pela forma como eu agi e ter sido humano. Não importa se eu ganhei o mundo ou se eu não ganhei nada, ou se eu perdi tudo. Importa que quem examinar o meu rastro vai ver que foi um ser humano que passou por aqui. Eu respondi às circunstâncias como um ser humano. Agora, os resultados são ilusórios. Ganhar ou perder é uma coisa muito circunstancial e às vezes muito pouco valor prático. De fato, quem é que ganha ou perde alguma coisa no mundo material? Eu brincava com vocês um dia desses, que eu fico imaginando um homem que coloca uma cerca num pedaço de terra e diz, essa terra é minha. A terra deve morrer de rir da gente, né? Porque quantos bilhões de anos essa terra está aí? Um pobre coitado de um ser que vai viver 70, 80 anos e achar que é dono dela? Você não acha que isso é uma piada? É uma piada. E, na verdade, o que podemos ter de ganho nessa relação com a terra? O fato de que nós nos comportemos como ser humano e ela como terra, cada um fazer aquilo que lhe corresponde. A terra vai germinar, eu vou gerar valores, virtudes, sabedoria. O que vai restar dessa minha relação com ela é só cada um ter cumprido o seu papel nesse drama da existência. Mas um possuir ao outro, isso é uma estupidez. Quem possui o quê? É tudo uma grande ilusão. E a única coisa que vai restar de tudo isso foi a maneira como lidamos com as coisas, porque isso é real. Quando desligar o botão do jogo, a única coisa que vai restar é a virtude que você desenvolveu pela maneira como lidou com os fatores do jogo. Você aprendeu a retidão, o jogo valeu, porque a retidão é real, embora o jogo fosse tudo uma mera ilusão. Foi-se embora quando você apertou o botão. O botão do play leva tudo, mas não leva as virtudes que você desenvolveu. Então a retação é aquela que busca a maneira como você atua e não os frutos da ação. Se diz que um dia ela vai ser tão completa que o homem não vai esperar absolutamente nada, a não ser agir como ser humano. O dia que o ser humano puder ter essa pureza total, essa ausência total de desejos, terá chegado à sabedoria. Essa é a essência do Bhagavad Gita, né? Que diz que liberta o homem do mundo ilusório, das dores, do mundo de sofrimento. Vou entrar muito em detalhes, porque esse foi um material que foi preparado por um tempo maior do que a gente tem hoje, mas Krishna, entre muitas outras coisas, ele vai falar das formas de movimento no mundo, que o homem tem que se movimentar. Se você está parado numa cadeira, dentro de você os teus sentimentos, os teus pensamentos estão em movimento. E isso gera karma, isso influencia as outras pessoas, ainda que você não pronuncie uma palavra. Os teus sentimentos e os teus pensamentos somam ou subtraem os da humanidade, sabia disso? Você está vivo, você está gerando influência. Não existe inação, você está no mundo, você está atuando. Inação é morrer, é a única forma. Eu comentava inclusive para vocês a respeito de um médico, que ele tem uma teoria de que as pessoas morrem em média 2, 3 anos depois da aposentadoria, é uma grande incidência de pessoas que morrem. E ele fez uma pesquisa para tentar descobrir por que isso acontecia nos Estados Unidos especificamente. E ele criou uma teoria que é polêmica, não sei se é real ou não, que ele dizia o seguinte: as pessoas passam a vida inteira se dizendo, eu vou parar de trabalhar e não vou fazer nada. Vou colocar os pés para cima, não vou fazer nada. E ele diz, o homem programa a sua mente. E o corpo executa. Quando você diz, eu não vou fazer nada, o que o teu corpo vai entender? Vai morrer, porque se você está vivo, vai estar fazendo alguma coisa. Percebe? Ou seja, não existe a possibilidade da inação. Aí ele vai falar dos 3 tipos de ação. Ou você acha a ação perfeita, que é a reta ação, que ele chama de sattva, que é aquela que busca nada mais do que a tua realização como ser humano. Ou você se excede por cólera, por impulso, ou você fica aquém da ação por inércia. Quando você se excede por cólera, por impulso, isso é chamado de rajas. Quando você fica aquém por inércia, aquela palavrinha tão bonitinha chamada preguiça, isso é tamas. Então é como se fosse um triângulo de possibilidades de ação no mundo. De um lado, há o excesso, a cólera, o impulso. Do outro, a inércia. E no alto, o sattva, que é a ação equilibrada, a reta ação. Isso lembra alguma coisa para vocês, esse triângulo?
Alguma outra simbologia? Um triângulo lembra como se fosse uma manjedourazinha, né? Onde de um lado você tem um boi ou um touro e do outro um jumento. O boi, o touro, sempre está associado ao impulso, à cólera, ao instinto, né? E o jumento, a inércia, né? Aquele que se detém, aquele que empaca. E no alto da manjedoura estava quem? O Cristo, né? Que representa o equilíbrio. Quando você monta isso na sua sala no Natal, você sabia que você está falando de um mito universal que vem de muitos milênios, mais do que você pode imaginar? Um plano de ação lá embaixo, por inércia ou por excesso, e o equilíbrio, inspirado por algo mais nobre e mais elevado que está dentro do homem, não fora, a reta ação. Apenas para vocês, toda vez que virem presépio daqui para frente, lembrarem do Bhagavad Gita. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso aqui, mas eu falei para vocês que, segundo a tradição indiana, e isso às vezes é difícil para o homem ocidental assimilar, todos esses seres que vieram à humanidade para trazer mensagens, para relembrar ao homem quem ele é e aonde ele tem que chegar com tudo isso, foram mensageiros de uma única ideia, mensageiros da unidade. Em qualquer lugar, em qualquer encruzilhada, no espaço-tempo onde eles viveram, adaptando a sua linguagem àquele contexto, eles estavam falando de uma única coisa, de como o homem voltar para casa. Por isso Krishna diz, sempre que o mundo decai em virtude e justiça, venho eu, o mestre, e me faço homem entre os homens. Sempre. Então todos esses seres estariam falando de uma única mensagem, tá? De uma única ideia. E isso às vezes parece complexo para as pessoas, porque nós tendemos a achar um só trazia essa ideia. Vocês percebem que isso a gente está projetando o nosso egoísmo do lado de fora? Não pode ser o mestre de sabedoria que iluminou o Oriente há milênios atrás. Tem que ser só esse, não pode ser outro. De uma certa maneira, ao querer limitar a possibilidade de transmissão da sabedoria, nós estamos colocando do lado de fora o nosso próprio egoísmo. Essa tradição dos avatares indiana diz que existe um compromisso da divindade de sempre estar entre os homens, sempre que o homem necessitar dela. Helena Blavatsky, ela usa um conceito que ela chama de eternidade dinâmica, é muito bonito. Ela falava que se você olhar para todas essas estrelas que existem no céu, são numerosos sóis, e que em todas as direções devem haver numerosos planetas, e que talvez inúmeros seres, no mesmo nível que nós ou até mais avançados, e que em todas as direções devem haver mestres, chamando esses seres em alguma direção. Ela não pode imaginar quais as línguas que esses mestres falam, nem quais as palavras que eles usam, mas o que eles dizem ela sabe. Eles chamam todos os filhos de volta para casa. Toda a natureza de volta para a unidade. Entendem? Não posso nem imaginar como eles são, nem que língua falam, mas o que eles dizem eu sei. Eles estão chamando os filhos de volta para casa. E ela não está falando daqui, ela está falando dos 4 cantos do universo. O universo em direção ao uno. Cada ser humano é, em certa medida, um Arjuna, um guerreiro, que tenta ser melhor, que tenta conquistar as suas virtudes. Basicamente, esse é um pequeno resumo. Como eu falei para vocês, não é uma obra que a gente aborde com muito detalhe em tão pouco tempo, mas apenas para que vocês tenham uma ideia da grandeza, da universalidade, do quanto ela tem para ensinar. É difícil que eu conheça uma pessoa que leia o Bhagavad Gita com atenção, com carinho, e que não coloque esse livro entre os seus livros de cabeceira, que realmente vale a pena. Eu fico pensando quantas coisas belas e que a gente às vezes coloca lá no final da fila em relação a certas necessidades imediatas nossas. Quantas coisas intranscendentes e bobas lemos sem ter lido um livro como esse. Se nós tivéssemos uma sociedade que talvez se preocupasse mais realmente com a educação do ser humano no sentido de eduzir, trazer à tona aquilo que ele tem de melhor, talvez fizesse uma lista mais consciente das nossas leituras obrigatórias. E esse é um livro que não poderia faltar. Ele não é apenas indiano, ele é universal, independente de crenças religiosas. Ele é também um tratado de filosofia, que trata de como alcançar a verdadeira condição humana e aonde queremos chegar com tudo isso e que ferramentas usar. Bom, isso é o que eu tenho a trazer para vocês. Como eu falei, o tempo é muito curto, então a gente condensou em algumas ideias bem simples, que eu espero que possam ser úteis. Sei que alguns de vocês já tiveram contato com essa obra, e os que ainda não tiveram, eu convido que não percam a oportunidade, porque realmente vale a pena. É um patrimônio da humanidade.